Que o Senhor possa abençoar grandemente e que esta obra venha ser multiplicada, irmãos. Que os irmãos possam contribuir com o nosso pastor João para que esta obra cresça. Irmãos? Porque Jesus precisa que nós possamos fazer isso para povoar o céu. E o que não falta, irmãos, é pessoas que precisam de Deus, precisam ser resgatadas, precisam da salvação do nosso Deus. E por isso, nós precisamos dar as mãos. Amém? É isso que nós devemos fazer. Quero dizer aos irmãos, a minha esposa não pôde estar conosco, porque na hora que nós saímos estava caindo um temporal. E aonde ela estava não pôde chegar até em casa, de modo que os irmãos que vieram conosco aqui, eles já estavam lá em casa, e daí nós só entramos no carro e viemos para cá na chuva assim mesmo. E chegamos aqui, a glória de Deus, poder compartilhar, irmãos, esse amor. Amém? A paz que Deus ele nos transmitiu a todos os nossos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. Deixa eu ver aqui a hora, pastor. Vem aqui. Amém. Amém. Não vou cansar os irmãos. Amém? Você pode pegar a palavra de Deus comigo, que está ali no tema, 2 Crônicas, capítulo 20, amém? O verso 18, irmão. Amém? O presbítero Sebastião falou para mim assim: rapaz, será que eu ia morrer e não ia ouvir? Não ia ver o pastor Damião pregando? Oh, meu Deus! Logo eu, presbítero. Meu Deus do céu! Só sou uma voz que clama no deserto. Meu Deus! Né? A gente costuma compartilhar a humildade, irmãos. Não é que a gente sabe tudo, nós não sabemos nada, né? Não sabemos nada, irmãos. Estamos aqui com humildade para falar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Amém? É isso. Né? Nós somos humildes, irmãos. Tem uma história que no livro dos Heróis da Fé, de um homem chamado Carlos Spurgeon. E na sua conversão, a Bíblia diz que por conta de uma tempestade de neve, foi impedido que o pastor chegasse até a igreja. E aí, a Bíblia diz que na ausência do pastor, se levantou um sapateiro, né? Para pregar as poucas palavras, as poucas pessoas presentes. E aí a Bíblia diz que ele pegou o texto do profeta Isaías no capítulo 45, verso 22. E aí, olha só para os irmãos entenderem como Jesus, quando ele diz em Mateus 11, 28 a seguir, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave e leve, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para vossas almas. Né? E aí a Bíblia diz que esse sapateiro, irmão, lendo essa passagem, ele só conseguia falar: olhai para mim e sede salvo todos os confins da terra. E a história conta que esse sapateiro era inexperiente na arte de pregar. E só fazia repetir a passagem e dizer: olhai, não vos é necessário levantar um pé, nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós, ele dizia.
Olhai para mim suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim morto e sepultado. Olhai para mim ressuscitado. Era só as palavras que ele sabia falar. Olhai para mim à direita de Deus. E em seguida, a história conta que aquele jovem moço, converso, ele, fitando os olhos, e disse assim para ele, o pregador, olhando, fitando os olhos no jovem que era Carlos, ele diz assim: moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte, se não obedeceres. Serás infeliz na vida e na morte, se não obedeceres. E aí a história conta que então ele gritou ainda mais: moço, olha para Jesus, mas olha agora. E aí a história conta que o rapaz olhou e continuou a olhar, até que por fim, a história conta que um gozo indizível entrou na alma daquele jovem, que de modo que ele foi impactado com aquelas simples palavras que estavam sendo ministradas por aquele sapateiro. E às vezes, irmãos, o que Jesus ele quer que nós fazemos, irmãos, é simplesmente ser humilde, ser servo, ser simples, para que ele possa usar. Aleluia. Não adianta nós levantarmos o nariz e querer ser alguma coisa, que nós vamos ser só abatidos, irmãos. O que nós devemos reconhecer que quem é só Ele. Quem faz é só Ele. Quem determina é Ele. Quem opera é Ele. Quem faz o milagre é Ele. Quem cura é somente Ele. E se Ele não fizer, meu irmão, você pode correr para um lado, você pode correr para outro, e você não conseguirá nada na sua vida. Temos aqui a história do que o pastor falou de um irmão que ele socorreu. Mas se Jesus não entra nessa história, irmãos, ele não estava aqui para contar o que ele falou hoje. Se Jesus não era com ele não estava aqui para contar essa história. Então, irmãos, que nós devemos saber nos colocar diante desse Deus Todo-Poderoso e saber que é somente Ele que pode fazer por mim e pode fazer por você. E não adianta, irmãos, Deus não recebe qualquer coisa de ninguém, porque você e eu tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Como é que está o seu coração nessa noite aqui? Escute isso. Deus só recebe uma adoração sincera. Um coração contrito e aquebrantado, já disse o salmista Davi no Salmo 51, que esse ele não resistirá. Um coração sincero, com uma vida de perfeição, uma vida em santidade. Você pode ter certeza, irmãos, que quando você colocar o seu joelho no chão para falar com esse Deus Todo-Poderoso, o céu se abre e a resposta vem na sua vida, para a glória do nome desse Deus Todo-Poderoso. Ei, a Bíblia conta, no capítulo 10 de Daniel, que ele se põe a colocar em orar ao Senhor, se prostra em oração a esse Deus, e a Bíblia diz que foi impedida a resposta de Daniel. Mas não foi impedida porque Deus não ouviu, não. Não foi impedida porque Daniel estava de qualquer maneira.
Porque a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Daniel, ele diz: Daniel é um homem muito amado. Desde o primeiro momento que tu aplicaste o teu coração para falar comigo, eu ouvi as tuas palavras. Isso, irmãos, é somente de alguém, irmãos, que está na presença de Deus e que faz a vontade de Deus. Mas, irmãos, vamos entrar no texto, capítulo 20, e o verso 18. Amém? Todos abriram a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Diz o verso 18. Pode acompanhar comigo aí. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Amém. No versículo 1 deste mesmo capítulo, nós observamos aqui algo em que se inicia aqui uma narrativa falando a respeito de um homem. E aí, a Bíblia diz no verso 1 que sucedeu que depois que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra ele, contra Josafá. Então, a Bíblia diz que alguns que avisaram a Josafá vieram e falaram para ele: olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon, Tamar, que é Égede. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Josafá, ele temeu quando ele ouviu aquelas palavras. Mas, irmãos, eu quero perguntar, qual seria a sua reação se de repente viesse alguém, um mensageiro, até você, até a sua casa, e anunciasse que uma grande e uma numerosa multidão, exército, que viesse para se levantar contra a sua vida e destruir? Mesmo nós sabendo, irmãos, que em nossos tempos já não é comum ouvirmos história de invasões repentinas de exército inimigo, ao menos na maioria dos países não acontece dessa forma, né? Podemos entender como guerras, né? As dificuldades e problemas que aparecem sem avisar em nossas vidas. E nós observamos que isso acontece, irmãos, quando acontece nas nossas vidas, às vezes elas vêm sem nos avisar e nos pega de surpresa. Mas nessa ocasião, nós vemos que Josafá, ele foi avisado enquanto a isso. Você imagina só, irmãos. Josafá, ele temeu, a Bíblia diz, como eu creio que cada um de nós temíamos.
Mas, irmãos, uma coisa que nós devemos saber é que Josafá, ele não ficou prostrado enquanto ele recebeu aquela notícia. Ele teve uma atitude, coisa que muitos crentes hoje, irmãos, não fazem. Que é quando acontece alguma coisa, e ele é avisado, e ele sabe, a primeira reação dele é recuar. Você sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 38? O justo viverá da fé. E se essa alma recuar, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, irmãos, mas ele não só temeu, ele não ficou prostrado. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha, irmãos, você sabe de uma coisa? Nós precisamos ser valente. Tem gente que é valente, irmãos, é de outras formas, né? É verdade. Mas nós devemos ser valentes, irmãos, quando esse tipo de coisa acontece, não para nós lutar contra a carne. Porque a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e potestades malignas que habitam nas regiões celestiais. Mas tem crente, irmãos, que é valente de tantas as formas, com o irmão, com o pastor, com o presbítero, com a irmã. Mas quando acontece alguma coisa, para ele lutar verdadeiramente, ele não quer. Ei, e ainda diz que é um verdadeiro adorador. Sabe de uma coisa, meu irmão? E ainda mais, às vezes eles querem que Deus abra o mar para ele passar. Ele quer que as muralhas venham ao chão na vida dele. Sabe? Ele quer que prodígio, maravilha aconteça. Quer que a cura venha da forma que ele quer, e repentina. Ele quer que aconteça tudo na vida dele, irmão. Mas ele não quer se prostrar, se humilhar diante da presença de Deus e buscar a sua presença. Mas quer que as muralhas de Jericó venham ao chão, porque ele tem que passar. Ei! Primeiro ato, a Bíblia diz que ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Sabe o que ele disse? Determinou o jejum, apregou o jejum em Judá. E disse: ei, ainda que a multidão dos problemas venha, ainda que a enfermidade venha, ainda que o levante venha, ainda que as drogas tentem assolar a minha casa, ainda que a incredulidade tenta invadir, ainda que não esteja acontecendo nada, eu vou me prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você sabe por quê? Porque o seu socorro só vem do Senhor. Mas tem gente, irmãos, que não quer se humilhar de jeito nenhum. Se nós voltar no capítulo 7, o verso 14, você sabe o que ele diz lá, Josafá? Sabe o que Deus diz para ele? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, descerei e sararei a sua terra. Aleluia. Diante de uma palavra como essa, quem ainda resiste a colocar a boca no pó e falar com Deus? Porque, irmão, se eu acho